reversos, né, galera? Pra quem não conhece os reversos, eles são do mal. E hoje, como a gente tá jogando Murder, a gente vai jogar mal, né? A gente tem que ser mal, né? Ah, Não pode então ser. você é mal, Não pode ser Cauê. DP hoje, né, mano? Reversos, né, galera? Pra quem não conhece os reversos, eles são do mal. E hoje, como a gente tá jogando Murder, a gente vai jogar mal, né? A gente tem que ser mal, né? Ah, Não pode então ser. você é mal, Não pode ser Cauê. DP hoje, né, mano? Hoje não, galera. A gente é do bem todos os dias. Mas na hora do Murder, não rola, não. Não rola. Não vai rolar nada. Nada, 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 nada. Ah, tá. Tá Tô certo. cantando aqui. Da morte. Sério? Eita, peuba, eu tô indo embora. Só tô com um scrap na mão. Fala o nome. Eu não sei o nome do cara, eu não vi nem a skin, eu só vi um hit atrás de um cara aqui, mas não foi em mim. Gente, o vídeo mal começou, como já vai terminar. Por causa que eu gravei muito. Deu errado aqui, né? Deu ruim. Aí... deu ruim aqui. Bom, galera, aqui estamos de novo. Vamos assistir. Olá! Peraí. Hoje é Tente Não Achar Fofo, com o Felipe Neto. Bora lá. Acho que foi o início mais retardado que eu já fiz. Não, entendeu? Como? Não, gente, agora eu assisti Medicina do Amor, tá? É só pra... Ai, como você pode. Que cavalo? Yo les amis, c'est Fred, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Yann Della Simulator et aujourd'hui ça fait un bon petit moment qu'on n'en a pas fait, donc aujourd'hui on va faire une vidéo pause mode. Vous avez encore mis des super défis, en fait vous êtes plein à chaque fois à mettre des super défis, malheureusement je ne peux pas tous vous prendre en même temps, donc ne soyez pas déçus si vous passez pas, c'est normal, vous êtes vraiment des centaines et des centaines à vouloir passer. Donc les amis, j'espère que vous êtes prêts pour cette vidéo défi pause mode, en tout cas je suis chaud patate, donc c'est parti. Alors les amis, pour commencer cette vidéo, on va commencer en douceur avec un petit défi des familles plutôt tranquille. On me demande d'essayer de faire en sorte que Ayano s'excite sur un PC. Enfin s'excite, vous m'avez compris, en gros elle doit s'énerver sur un ordinateur. Sûrement parce que voilà, le jeu la fait rager ou j'en sais rien. Je trouvais ça assez intéressant pour commencer la vidéo. Donc c'est parti. J'ai même une meilleure idée en fait les amis. Déjà j'aime...
correndo no cena de isso, né? E que roda essa aqui, né? Eu tô indo aqui, eu tô indo. Au deuxième étage pour aller dans la salle de gaming qui est juste là. Et ce que je vais faire pour que ce soit plus réaliste, je vais tout simplement rejoindre le club de gaming, comme ça les ordinateurs vont s'allumer et là il y a des jeux, donc ça fera plus réaliste en fait. Et vous savez quoi, quel jeu je vais prendre? Ah, un jeu avec Oka là, voilà, ça peut être sympa. Mais donc d'abord je vais aller chercher Kudere qui logiquement est sur le toit. Ouais, c'est bon, elle est sur le toit en train de tournoyer comme ça, il n'y a pas de souci. J'ai bien entendu activer le pause mode aussi. Stop animation, customize apparence, on va la mettre vite fait en Ayano. C'est bon, on a déjà notre Ayano, en plus elle est déjà en position assise, mais on va modifier parce que voilà, il y a carrément une position en fait exprès pour faire genre qu'elle joue aux jeux vidéo ou qu'elle est sur le PC. Donc alors reposition, on va la mettre directement dans le club de gaming. Bon, du coup je vais la positionner déjà ici, je vais changer son animation, je vais mettre la vraie animation pour jouer et je pense que c'était dans les 60, quelque chose comme ça. Je suis vraiment pas sûr, on verra bien. Ah voilà, c'est cette animation là. Ok, stop animation. Maintenant on va déjà faire en sorte qu'Ayano soit bien installée sur sa petite chaise. Alors est-ce qu'elle est bien installée là? Peut-être la ravancer un petit peu plus et faire en sorte que sa main soit sur la souris, bien évidemment. Voilà, là c'est bon, là la main sur la souris. Maintenant il faut faire en sorte que Ayano rage. Là elle regarde bien l'écran. Faut que je modifie son bras gauche et je vais faire en sorte qu'il frappe le PC. Faut déjà le lever. Limite je peux faire en sorte qu'elle frappe l'écran comme ça, tu vois, genre paf comme ça pourrait être sympa aussi. Parce que concrètement j'arriverai jamais à faire un point avec la main d'Ayano, c'est beaucoup trop compliqué. On va la jouer safe. Faut que je fasse bouger son avant-bras. J'aimerais bien que sa main soit à plat sur l'écran pour que ce soit plus réaliste. Et pour ça, voilà, je dois bouger sa main comme ça. Ah, peut-être qu'on tient quelque chose. Ah non, pas du tout. On doit s'aider avec ça. Je descends son avant-bras. Là, elle frappe l'écran. Bon, c'est bon là, les amis. Je pense qu'elle touche l'écran. C'est difficile de faire en sorte qu'Ayano frappe vraiment l'écran. Mais ça va beaucoup jouer sur sa tête. Donc, il faut que je fasse une bonne tête. Et pour ça, je pense que je dois modifier déjà un peu ses sourcils. Vous avez vu là, si je fronce un peu ses sourcils comme ça fait un peu genre haineuse. Donc, je vais laisser comme ça, ce sourcil-là. Et tenter de faire la même chose avec l'autre sourcil. Mais on voit rien du tout. Hein. Là, elle a pas l'air très contente. Ah ouais, ça donne bien le sourcil gauche. Là, le sourcil droit, on voit pas très bien. De toute façon, il y a les cheveux qui cachent. Mais là, elle a vraiment l'air d'être fâchée. Et limite, je vais faire un peu la bouche ouverte pour que ça donne mieux. Voilà, limite comme ça, un peu sur le côté. Un peu chelou, mais voilà, je fais ce que je peux. Bon, bah voilà, on a déjà notre Ayano qui est faite en train de s'énerver sur l'écran. Donc, hey everyone, welcome back to some more Yandere Simulator. I tried to kidnap Senpai a couple episodes ago, but I ended up just killing him, but that was good enough at the time. But anyway, today I am gonna get Senpai, and then he's gonna be in my bed here with me. Excellent. Let's just check him out. Eu quero papá! Eu quero papá! Papai chegou! Eu quero papá! Não quero papai não! O que você tá fazendo aí? Você não me chamou? Não, eu falei papá! Comida! Tá bom, olha só, tem uma música pra cantar pra você. Qual a música? O papai chegou! O papai chegou! Gostou? Oh! Volta aqui, seu idiota! Eu não acredito que você cantou essa música pra mim. Você pensa que eu tenho o quê? 3 Campainha, anos? campainha, campainha! Campainha, campainha, campainha! Campainha! Tá bom, chega! Tá feia! Quebrei a campainha. Eu quebrei! Você só faz besteira, sabia? Ah, não faço besteira, eu não tô na privada. Ah, vem cá então, vem cá. Tá Você quer que eu bom, prepare alguma comida, alguma coisa? Quer comida? Comida? Quero. Ih, não tem. Não tem? Não. Ué, você acabou de tirar alguma coisa daqui? O que você tirou daqui? Isso aqui, ó. Olha só. O quê? Minha Coca-Cola! Muito bom! Me dá. Você quer? Quero. Toma. Você me deu? Te dei, claro. E aí? Tô sentindo nada de especial, meu Deus! Como assim? Meu Deus! Eu Você gosto de não tá sentindo nada especial. Ah, tô pulando! E alto também. Já sei, vamos brincar no parquinho. Você pode me bater, hein? Você para de... Vem, Tô no parquinho, parquinho. vem, brincar aqui no parquinho. Meu Deus. O que tem aqui no parquinho? Ah, tem coisas legais aqui no parquinho. Você pegou Não tem todas- nada. Você pegou todas as coisas legais, você é muito chato. Eu sou chato mesmo. Você é muito chato. Brinca aqui com as bonecas aqui, ó. Tem um monte de bonequinha aqui, ó. Aqui, bonequinha. Pode bonequinha, você é doido, meu? Aqui, ó. Você é doido pra... Eu quero a bonequinha assim. Fofinha, bonitinha. Tem aqui A também, ó. bonequinha. Meu Deus, mamadeira. Que isso? Você tá tomando mamadeira. Ó, papai, o que é aquilo? Aquilo o quê? Aquilo ali.
enxergo. De longe eu não enxergo nada. Tem uma granada nas suas costas. Que? Não, isso aqui não é nada não. Eu quero ver o que é aquilo ali. Ó, isso aqui não é nada, tá? Tá saindo. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Isso aqui não é nada. O que é isso aqui? Como é que isso aqui veio parar aqui? Eu não sei não. Eu vou testar. Ai! Será que eu tô aqui? Dá pra ver? Dá pra ver? Eu posso ir também, eu quero ir. Também você vai não, só que vai sou eu. Porque agora eu vou me livrar de você. Seu Não otário! vai nada. Sai Seu daí. otário! Tchau! Tchau! Ai, eu saí! Não! Me dá isso! Sai daqui! Eu vou embora! Que é isso? Agora que eu vou embora! Eu tô ouvindo barulho, você ligou? Liguei! Adeus! Ah, não, sai daí, Vou sai daí. embora! Sai daí. Não sou obrigada a nada! Ai, meu Deus, e agora o que eu faço? Agora eu vou embora! Você não é um papai, não? Não! Tchau! Sua feia! Ai, você tá com a granada, seu nojento! Eu vou embora! Ai, não! Deu ruim. Que é isso? Pessoal, é que eu tenho que dormir e botar meu celular pra carregar, então, que eu tô gravando à noite, então, tchau, até o próximo vídeo amanhã, tá? Tchau, beijo, fui, se inscreva no canal e dá aquele like, tá?